Olá a todos os ouvintes, eu sou a Laís E eu sou a Vitória. e no episódio de hoje iremos falar um pouco sobre a vigilância ambiental, qual o papel, como funciona e como ela se insere e impacta na vida dos brasileiros. Gostaria de começar falando um pouquinho, então, sobre o que é a vigilância ambiental. A partir da década de 70, muitos países desenvolveram atividades para definir políticas de saúde ambiental, a ecologia, a saúde pública e a própria relação entre saúde e ambiente, como se insere, como elas estão ligadas. E no Brasil, desde 1986, na oitava Conferência Nacional de Saúde, ampliou o conceito de saúde como resultado das condições de vida e de ambiente. E desde então, se entende que o meio que o indivíduo vive e se insere é um importante fator de saúde e bem-estar. Dito isso, a vigilância ambiental se insere nesse contexto, pois tem como objetivo antecipar possíveis desastres ambientais, prevenir alterações climáticas que possam interferir na saúde humana, controlar zoonoses relevantes para a saúde pública, como a raiva e leptospirose, e até mesmo fazer a vigilância de populações expostas aos fatores de riscos não biológicos, como por exemplo contaminantes de água, ar e solo. Nosso convidado de hoje é o Valdinei Moraes Campanucci da Silva, que é graduado em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Botucatu. Ele trabalha há mais de 20 anos na Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu, na Divisão de Saúde Ambiental e Animal, como supervisor. Seja bem-vindo, nós do GEIS agradecemos a presença do senhor e estamos muito honrados em tê-los em nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar trocando essas informações, essas experiências com todos vocês. Estamos aqui à disposição desse bate-papo aí. Vamos ver onde a gente pode estar contribuindo com as informações referentes às ações realizadas pela Vigilância Ambiental em Saúde de Botucatu. Começando pela definição do termo saúde ambiental, que reúne políticas públicas e ações relacionadas à interação entre saúde humana e ambiente, o senhor poderia nos explicar, então, qual é a relação do ambiente com a saúde humana? E dentro da vigilância ambiental, o que seria uma saúde ambiental? Então, na verdade, quando a gente pensa assim no meio ambiente, em relação à saúde, a própria Organização Mundial de Saúde, né, aponta aí para nós que 30% das doenças são provocadas por questões ambientais, né? A falta de saneamento, poluição do ar, do solo, desmatamento em si, outras ações humanas que interferem, né, no ambiente aí como um todo e acaba trazendo problemas de saúde e de saúde pública, né? Então, na verdade, quando a gente pensa em saúde ambiental, é importante ressaltar que é importante que exista, né, um planejamento para estabelecer aquelas estratégias que promovam aí a integridade das ações voltadas para a minimização, né, dos riscos à saúde pública, agindo para, vamos dizer assim, no controle de eventos, doenças e agravos decorrentes de fatores e riscos ambientais, né? Então, na verdade, quando a gente pensa em saúde ambiental, é uma, são várias ações que buscam aí prever, principalmente ações humanas aí no seu ambiente, algumas intervenções muitas vezes que podem ser equivocadas, onde pode trazer aí algumas consequências devido a uma intervenção errônea aí nesse ambiente. Então, a gente pode basicamente resumir a isso. O senhor poderia nos falar um pouco sobre sua experiência pessoal na vigilância de Botucatu? Como que funciona? O que vocês mais fazem? Vocês recebem muitas denúncias, muitos chamados em residências? Na verdade, fazendo um breve histórico, né, foi falado aqui é bom falar que foi falado aqui nos bastidores, né? A vigilância ambiental em saúde hoje ela é uma evolução de uma equipe de controle de vetores, ou seja, uma equipe específica para o combate à dengue que surgiu lá na década de 80, mais precisamente em 1987, que foi para combater os focos do mosquito Aedes aegypti, né, transmissor da dengue. E essa equipe foi até o ano de 2002, praticamente trabalhando só no controle de vetores, mas havia uma outra demanda da população,
problema com animais sinantrópicos, problemas com animais domésticos, problemas com outros animais sinantrópicos, por exemplo, especificamente aí os animais peçonhentos, problemas com abelhas, problemas com escorpiões, enfim. Então, surgiu a necessidade de agregar as ações de controle de zoonoses a essa equipe. Então, daí, em 2002 para 2003, essa equipe se tornou uma equipe de controle de zoonoses, e em 2005 para 2006, agregando ainda algumas outras atribuições, se tornou a equipe de vigilância ambiental em saúde. Eu ingressei na Secretaria de Saúde em janeiro de 2000, então faz aí pouco mais de 21 anos que eu estou na secretaria, e a gente vê uma evolução aí, tanto com a mudança da realidade do município, como também as ações que precisam ser desenvolvidas e acompanhar todo o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento da cidade. O carro-chefe das ações da vigilância ambiental em saúde de Botucatu ainda é o controle das arboviroses. Hoje a gente, por mais de 3 décadas, quase 4 décadas, falando da necessidade de combater, de evitar os possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, ainda a gente tem esse problema, né, com transmissão das arboviroses todos os anos, né, principalmente aqui no município de Botucatu, a dengue. Então, o carro-chefe das ações da vigilância ambiental em saúde é o controle do Aedes aegypti. Mas, assim, como foi perguntado, a gente recebe várias demandas da população de atendimento nas residências, né? Não só como alguém fazendo uma denúncia a respeito de um possível imóvel com possível criadouros do mosquito Aedes aegypti ou de outros possíveis animais sinantrópicos, como recebemos também demandas da população para resgate de animais silvestres, captura de enxames de abelhas, enfim, para se ter uma ideia, essas demandas da população por ano a gente atende mais de 6.000 demandas da população aí por ano. Bom, então a gente já sabe, né, que tem então equipes que são preparadas para esse controle, né, dos animais peçonhentos, como por exemplo escorpiões, cobras. Como que é essa relação da vigilância ambiental com esses animais? E como que as pessoas devem agir em uma situação em que se deparam com um animal desse dentro de casa? Hoje, quando a gente pensa em animais peçonhentos, os agravos causados por animais peçonhentos, porque os acidentes causados por esses animais são de notificações compulsórias. Então, a gente tem aí acidentes por escorpiões, por aranhas, abelhas e vespas, serpentes, mas assim, o que lidera o ranking aí dos acidentes envolvendo animais peçonhentos são os escorpiões. Isso porque o escorpião tem se tornado um grave problema de saúde pública no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, devido ao crescimento urbano e pelo fato dos escorpiões serem uns animais aí, esses aracnídeos aí que conseguem se adaptar facilmente às adversidades aí do meio em que vive, então ele tem se tornado aí um problema muito sério, porque encontram abrigo e alimento em abundância nos centros urbanos. E então a gente tem a Vigilância Ambiental em Saúde criou em 2019 uma equipe específica para fazer as intervenções e orientações de manejo ambiental em relação aos animais peçonhentos, principalmente os aracnídeos, né, são os escorpiões e as aranhas. Serpentes a gente trabalha, não tem tanto problema que as serpentes peçonhentas, né, que são principalmente causadoras de acidentes, aqui em Botucatu significam menos de 10% dos acidentes causados por animais peçonhentos, ocorrem mais na área rural, a gente faz mais um trabalho educativo e de orientação, não um manejo ambiental, mas sim a pessoa que se expõe a um risco, a um ambiente provável de onde haja alguns animais peçonhentos, como as serpentes, nesses locais, para que tome os cuidados necessários para evitar problemas. E agora, na área urbana, realmente os escorpiões eles têm se tornado um problema sério. Aqui em Botucatu, as duas espécies de importância médica é o escorpião marrom, né, que é o Titius baiensis, e o escorpião amarelo, que é o Titius cerulatus. Esse é um problema grave, ele é o principal causador, né, o Titius cerulatus, o principal causador dos acidentes graves, envolvendo principalmente óbito de uma faixa etária que é considerada grupo de risco, que é as crianças. Antigamente a gente colocava ali, a gente via tanto pelo
pelo site do Ministério ou por recomendações da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que o grupo de risco era de 0 a 7 anos, mas hoje sabe que pode chegar, estendeu aí esse grupo de risco de 0 a 12 anos. Então, existe uma equipe específica para atender esses casos, onde a gente vai, a partir de um acidente causado por animais peçonhentos, a gente vai avaliar aquele ambiente para fazer as orientações necessárias de manejo ambiental para que outros acidentes não ocorram. E quando tem uma demanda espontânea da população, porque encontrou um escorpião em casa, né, no meu imóvel, uma equipe vai lá também fazer as orientações necessárias para evitar o acesso e a permanência daquele animal peçonhento no imóvel. Em relação aos escorpiões, também fazemos buscativas noturnas em alguns locais estratégicos de maior relevância para a espécie Titius cerulatus, que são os principais causadores de acidentes. O que prevalece em Botucatu é a espécie do escorpião marrom. Felizmente, eu falo isso felizmente porque enquanto tem um escorpião marrom, onde ele tem uma morfologia diferente, existe os machos, as fêmeas, o Titius cerulatus se produz por partenogênese, então a reprodução dele é muito mais rápida. Quando ele entra num determinado ambiente, logo ele domina aquele ambiente e a proliferação dele é muito rápida, a reprodução. Então, por isso ele vem se torna um grave problema de saúde pública. Em Botucatu, o que predomina é o escorpião amarelo, mas existem algumas regiões, alguns locais bem setorizados, assim, onde tem o Titius cerulatus, e a gente faz a equipe realiza buscativas noturnas, né, que é aquele trabalho onde a gente usa lanternas de luz negra para fazer a captura desses aracnídeos, os escorpiões. Lembrando que a gente trabalha muito isso com a população, que o mais importante é o manejo ambiental, é tornar aquele ambiente impróprio à introdução do escorpião ou de qualquer outro problema, porque os produtos químicos não funcionam para o escorpião, pelo contrário, a maioria dos produtos que existem aí, que são utilizados, eles vão causar o desalojamento dos escorpiões, é onde que acontece o acidente. Então, você joga um produto ali num local, por exemplo, na rede de esgoto. A rede de esgoto, vamos dizer assim, entre aspas, hoje, é um ambiente natural de escorpiões, porque lá nesses locais ele encontra a sua principal fonte de alimento e ele não tem predador nesses locais. Então, a partir do momento que a gente joga um produto químico de forma errada, equivocada nesses locais, você causa o desalojamento desses animais e muitas vezes eles vão adentrar aí os imóveis e é onde que vai causar acidente. Então, a gente procura trabalhar isso bastante com a população, orientar que, principalmente, é importante o manejo ambiental, né? Fazer o manejo ambiental correto para evitar problemas com os escorpiões e outras pragas urbanas também. E sobre os animais não peçonhentos, vocês fazem algum programa de resgate de animais silvestres e quais seriam os animais mais comuns que vocês resgatam? Aqui em Botucatu, existem 4 instituições que são capacitadas para realizar o resgate de animais silvestres em situação de risco. Existe a Vigilância Ambiental e Saúde, a Guarda Civil Municipal, através do Grupo de Patrulha Ambiental, existe o Corpo de Bombeiros e existe a Polícia Militar Ambiental também. A Vigilância Ambiental e Saúde, ela faz o resgate, né, promove o resgate de pequenos mamíferos silvestres bem adaptados aí à área urbana, como, por exemplo, gambás. 80% dos resgates que realizamos durante o ano, em 2020, para vocês terem uma ideia, foram mais de 450 resgates, 80% são gambás, seguido aí de ouriços e alguns outros mamíferos de pequeno porte também, que possa aparecer aí como coati, um preazinho, cuíca, enfim, algum furão, os furões brasileiros que tem aqui nas áreas mais periféricas, aí que faz aquela transição com a área rural, existem esses animais onde a gente promove o resgate. Aqueles animais que estão saudáveis são soltos em seus habitats, são resgatados daquela situação de risco. Quando a gente fala de situação de risco, é quando eles estão muito próximos das áreas embora alguns estejam muito bem adaptados à área urbana, como o gambá, mas muitas vezes eles também se colocam em uma situação de risco, onde eles podem estar sendo ameaçados por outros animais domésticos, como os cães, gatos, enfim, ou própria ação humana. Então a gente resgata esses animais dessa situação e vai relocar eles em seu habitat, que são
as matas próximas. Agora, outros animais que aparentam estar machucados ou visivelmente feridos, enfim, daí são encaminhados para o SEMPAS, né, aí da Faculdade de Medicina e Veterinária e Zootecnia da Unesp, de Botucatu, para avaliação, demais providências, e depois providenciam também a soltura desses animais. Então, a Vigilância Ambiental em Saúde promove principalmente o resgate desses animais mamíferos silvestres aí de pequeno porte, como gambá, ouriço, coati, aves, alguns outros répteis, como lagartos, o teiu, que existe muito aqui na nossa região também, ou mamíferos de grande porte, como tamanduás, enfim, lobo-guará. Isso fica a cargo aí da Polícia Militar Ambiental e do Grupo de Patrulha Ambiental também, da Guarda Civil Municipal, que promove o resgate desses outros animais quando em situação de risco. E em relação a carrapato e pulga, que está bem presente no nosso dia a dia, né? Podem ser vetores de algumas doenças. Vocês têm algum programa de controle quanto a isso? Na verdade, a gente recebe aí também, a equipe recebe a demanda da população. Geralmente os problemas com carrapatos que a gente recebe através de chamados da população são do ripséfalo sanguíneo, carrapato, o carrapato de cão mesmo. A população confunde muito, né? Carrapato, eles entendem que o mico-inha é uma coisa, a ninfa é outra, o carrapato adulto já é outra espécie, então confunde muito a questão desse ciclo do carrapato. Então a população acaba confundindo, acreditando muitas vezes que é o Amblyomma caginensis, mas não é, né? Que é o principal vetor aí da febre maculosa, embora Botucatu não seja uma área endêmica para isso, mas mesmo assim, a gente pensando até no bem-estar animal também, aqueles imóveis que estão com problema com carrapatos, como eu falei, o que predomina é o carrapato de cão e pulga também, nesse caso aí, a Vigilância Ambiental e Saúde, ela realiza o tratamento químico desse ambiente, orienta a população a estar realizando junto, né, paralelo àquele tratamento químico que é realizado no ambiente, a promover também o tratamento dos animais domésticos ali presentes, né, sob orientação médico-veterinária. E quando a população não tem condições de estar realizando, comprando, seguindo as orientações, como comprar um medicamento adequado para aquele animal, em parceria com o Canil Municipal, a Vigilância Ambiental e Saúde acaba até realizando esse tratamento do animal também com o uso de algumas medicações prescritas pelo médico veterinário do Canil Municipal. Então, o controle de carrapatos e de pulgas, a gente faz esse tratamento químico, faz uma avaliação do animal também, orienta aquele tutor a estar buscando uma orientação médico-veterinária do melhor produto a ser utilizado para aquele animal. Quando são pessoas mais carentes, né, mais vulneráveis, a gente procura aí a parceria do Canil Municipal e o médico veterinário também prescreve essa medicação e, paralelo ao tratamento químico, a gente utiliza essa medicação prescrita também para carrapatos e pulgas. Bom, o senhor falou um pouquinho agora, né, sobre bem-estar de animais e até mesmo nessa questão de pulgas e carrapatos. Mas no caso de maus tratos, por exemplo, por outras questões, em cães ou em qualquer outro animal, como é a ação de vocês nesses casos? As denúncias podem ser feitas para vocês e como é que as pessoas poderiam denunciar? Então, né, na verdade, os maus tratos animais aqui em Botucatu, desde em 2008, havia uma lei municipal em que falava sobre bem-estar animal, maus tratos animais, e incumbia todas essas ações para a Secretaria de Saúde. Mas essa lei 4.904, né, de 11 de abril lá de 2008, ela é de encontro, na verdade, assim, ela não estava condizente com as portarias do Ministério da Saúde, onde o Ministério da Saúde colocava lá em suas portarias, né, em seus decretos, que essas ações de bem-estar animal deveria ficar a cargo, né, ou da Secretaria de Agricultura ou Secretaria de Meio Ambiente, aqui no caso em Botucatu é Secretaria do Verde, mas sempre ficou para a Secretaria Municipal de Saúde, principalmente a equipe de Vigilância Ambiental em Saúde que vem atuando nas questões de bem-estar animal. E em 2019 também a gente criou uma equipe
específica para atendimento aos casos de maus tratos dos animais domésticos, principalmente cães e gatos. Existe um apelo muito forte aqui no município de Botucatu em relação aos animais domésticos, os cães, os gatos, né? O trabalho das ONGs, dos protetores. Então, existe uma cobrança muito grande e a gente entende também que da necessidade aí de estar uma equipe assistindo e acolhendo essa demanda da população em relação à suspeita de maus tratos. Em 2020, a equipe também acolheu aí mais de 400 denúncias de suspeita de maus tratos. 90%, de 85% a 90% das demandas são demandas que são resolvidas com orientação do manejo adequado daquele ambiente, melhorando a questão de alimentação, a hidratação daquele animal, ter água disponível, colocar a alimentação nos momentos adequados, ter um espaço físico ideal para aquele animal. Então, a vigilância ambiental em saúde tem esse trabalho de orientação, orientar aquele tutor as orientações adequadas de posse e guarda responsável dos seus animais domésticos. Então, a vigilância ambiental e saúde acolhe essa demanda da população através do 3813 5055, através também da ouvidoria municipal do 0800 773 3090. Essas demandas chegam para nós, onde a equipe vai até o local, vai fazer uma avaliação, realiza uma notificação, a gente chama de orientação educativa, onde a pessoa assina ali um documento onde ela se responsabiliza, dentro de um prazo determinado, a sanar as irregularidades, a tomar as medidas adequadas para o bem-estar animal. Quando isso não é resolvido, junto com a guarda municipal, a gente realiza outra visita, onde quando, junto com o médico veterinário, é constatado que aquela situação é de risco iminente para o animal, uma questão emergencial, a gente vai acabar, a pessoa perde a posse daquele animal. Quando existe uma resistência, daí é aberto um boletim de ocorrência e solicitado um mandado judicial para entrar no imóvel. Mas, geralmente, quando é necessário retirar um animal do imóvel por negligência do tutor, ele vai responder criminalmente por isso. É aberto um boletim de ocorrência, ele perde a posse daquele animal, do cão ou do gato, e acaba respondendo criminalmente por essa negligência e por essa questão de maus tratos contra os animais. Bom, agora falando um pouquinho sobre a raiva, que é uma doença muito letal, porém controlada aqui no Brasil, quais são as medidas que a vigilância ambiental possui, as medidas de controle, e qual é a relação com o morcego? Quando a gente fala de vigilância e controle da raiva, a gente não pode resumir isso apenas à vacinação antirrábica do cão ou do gato. Existem várias outras ações que compõem a vigilância e controle da raiva. Aqui em Botucatu, a vigilância faz, principalmente, o manejo de quirópteros em área urbana, né, dos morcegos, o resgate. Hoje, os morcegos são os principais reservatórios do vírus da raiva no ambiente, então todo morcego ele pode estar portando ali o vírus da raiva, e então a gente encaminha aqueles morcegos que são resgatados em situação de risco. O que é um morcego em situação de risco? Aquele que está pousado ou caído num local não habitual à espécie. Então a vigilância ambiental vai resgatar esse animal, vai fazer uma avaliação, identifica que espécie que é, se aquela situação é condizente com o comportamento daquela espécie. Caso contrário, esse morcego vai ser encaminhado para diagnóstico de raiva. Morcegos contactantes de animais domésticos ou dos próprios seres humanos são encaminhados para diagnóstico de raiva. Existe todo um trabalho de profilático aí, né? Aquele animal que entrou em contato, que teve uma exposição de risco para raiva, ou seja, um contato com um morcego, ou contato com outro animal silvestre, ele recebe um esquema de vacina também, vai ser avaliado se ele tem, quantas doses de vacina ele tem, como que está o histórico de vacina dele, se ele é um animal previamente vacinado ou não. Então, de acordo com esse histórico, vai ser adotado um esquema de vacina para ele, e para o ser humano a mesma coisa. Se ele teve um contato de risco, ele passa também por um esquema de vacinação, recebe o soro também quando indicado. Então, tudo isso são ações de vigilância e controle da raiva. Observação do animal
agressor, alguém que foi mordido por um cão, foi arranhado pelo gato, procurou atendimento médico. Esse animal fica em observação por 10 dias, né? Ele é acompanhado, qualquer alteração de comportamento é comunicado aos serviços de saúde, enfim, tudo isso são ações que compõem a vigilância e controle da raiva. Porque o ano passado, em 2020 e em 2021 também, já foi anunciado isso pela Secretaria do Estado de São Paulo, que esse ano não haverá também vacinação em massa, o ano passado também já não teve, por conta da pandemia, mas o objetivo da vacinação em massa é tirar de circulação a variante 2 do vírus da raiva, né? Aquela variante 2 que circulava entre os cães, que era um motivo de grande preocupação em saúde pública, porque quais são as manifestações clínicas que estão bem descritas dessa variante 2? É aquela raiva furiosa, onde o cão tinha aquela alteração bem acentuada de comportamento, onde ele ficava bem agressivo, onde ele mordia o outro cão, ele mordia uma pessoa, mordia outra pessoa, mordia uma terceira pessoa, enfim. A gente sabe que o vírus da raiva está presente ali na saliva do animal infectado. Então, tinha um potencial de transmissão muito grande e representavam um risco de saúde pública muito importante, que esses animais eram verdadeiras fontes de infecção para o ser humano. Então, o objetivo das campanhas de vacinação em massa era fazer com que esses animais domésticos não se tornassem fonte de infecção para o homem, né, para o ser humano. Então, as campanhas, de certa forma, alcançaram esse objetivo. Hoje, a variante 2, ela circula onde? Se a gente for ver lá no Maranhão, em alguns locais que fazem divisas ali com a Bolívia, com o Paraguai, ainda existem alguns municípios de fronteira aí que ainda realizam ainda a campanha de vacinação em massa, como nós também vínhamos realizando. Mas, por exemplo, a região sul, desde a década de 90, não realiza mais essa campanha. Então, ou seja, o estado de São Paulo já é um estado livre da variante 2 da raiva. Hoje nós temos a variante 3, a variante 4, a variante 5, a variante 3 principalmente que circula nos morcegos hematófagos, dos morcegos frugívoros, dos artibeus. Os artibeus leiturados são presentes em área urbana também, em área rural. Os morcegos hematófagos nós não temos aqui na área urbana em Botucatu, mas temos na área rural. E tem os morcegos insetívoros, né, que predominam na área urbana. Os molocídeos, enfim, outras espécies aí que portam a variante 4, a variante 5, a variante 6. E as manifestações clínicas dos animais domésticos que tiveram contato, que acabaram se infectando através do contato com esses morcegos, a manifestação clínica é uma raiva paralítica. É diferente da variante 2, onde tinha aquela raiva furiosa, não, mas essa é uma raiva paralítica. Então, hoje, esses animais, o cão, o gato que entra em contato com os morcegos, eles são considerados o quê? Hospedeiros finais da doença, do vírus. Então, são hospedeiros finais. Então, a chance deles continuar transmitindo isso para outros animais ou para os seres humanos é muito pequeno, mas existe a possibilidade? Existe. Então, por isso que existem essas ações de vigilância e controle da raiva hoje, que é vacinar os animais contactantes com morcegos, quando tem encaminhar esses animais, os morcegos, para exame laboratorial, né, fazer o diagnóstico para raiva, observar esses animais. Hoje o tutor assina ali um termo desses animais que foram contactantes morcegos, qualquer alteração de comportamento, entrar em contato com o serviço de saúde. Encaminhamos também aquelas pessoas que tiveram uma exposição de risco para a raiva, para que também seja acompanhado, porque sabe que a raiva ela é fatal, enfim, mas existem outras ações de vigilância e controle que não se resume apenas à vacinação em massa. Na verdade, hoje, não se justifica mais uma vacinação em massa por conta das variantes que circulam no estado de São Paulo, quase no Brasil inteiro. Então, mas existem outras ações de vigilância e controle da raiva que não param, como essas aí que eu destaquei. Agora que a gente sabe que a prevenção de doenças e o controle de zoonoses compõem um papel de destaque, né, na área de vigilância ambiental, e doenças como leishmaniose, raiva, leptospirose, principalmente a dengue, né, que é tão atual ultimamente, são muito importantes. Como elas fazem parte do dia a dia de vocês? Como vocês lidam com essas outras doenças, as medidas de controle, a manutenção? Eu acho que elas devem diferir um pouco, né, uma das outras, mas no geral, assim.
Como eu falei, o carro-chefe das ações da vigilância ambiental em saúde é o controle das arboviroses, controle do Aedes aegypti. Nesse primeiro semestre, nesses primeiros 6 meses, a vigilância ambiental em saúde visitou aí mais de 40 mil imóveis no controle do mosquito Aedes aegypti. Nós tivemos 55 casos confirmados de dengue esse ano, é um número baixo quando comparado a outros municípios do porte de Botucatu. Por exemplo, quando a gente compara aí, Tatuí, por exemplo, Tatuí passou dos 15 mil casos de dengue esse ano. Então, existe um trabalho de rotina, né, diariamente, onde os agentes de combate às endemias visitam os domicílios, orientam a população dos cuidados necessários para evitar que recipientes existentes ali nos domicílios se tornem criadores de mosquito Aedes aegypti. Então, é um trabalho muito importante, de rotina. E quando a gente tem a transmissão do vírus, a partir de uma notificação de um caso suspeito ou confirmado, a Vigilância Ambiental em Saúde toma decisões e ações oportunas para quebrar o ciclo de transmissão daquela doença através do uso correto de inseticida, né, de forma correta, que os inseticidas não podem ser usados indiscriminadamente, né, mas tem que ser um uso regrado, um uso pontual também, quando realmente é necessário quebrar ali a circulação dessa arbovirose naquela localidade. Tem por objetivo combater a transmissão das arboviroses, a dengue, zika, chikungunya, e algumas outras doenças que são endêmicas em outras regiões, e aqui em Botucatu não existe também um trabalho de monitoramento, por exemplo, a leishmaniose. Aqui nós temos, né, algumas regiões rurais aqui do município, temos aí a leishmaniose tegumentar, mas não temos o registro autóctone, né, de leishmaniose, principalmente em cães, visceral. A gente não tem. Já foi realizado vários trabalhos, inclusive com a SUSEM, que é a Superintendência de Controle de Endemias do Estado, coloca armadilhas, a gente faz monitoramento em locais onde ocorreram casos importados de leishmaniose visceral canina, são aqueles animais que vêm de áreas endêmicas aqui para Botucatu. Então a gente monitora e não encontrou o vetor, né? O mosquito pai, o Lutzomia longipalpis, não foi encontrado esse vetor. Aqui em Botucatu, então a gente é um município silencioso, né? Não tem a presença do vetor, mas é vulnerável porque municípios aqui da nossa região estão tendo transmissão da doença, né? Então isso a qualquer momento pode chegar em Botucatu. Então é feito esse monitoramento com o uso de armadilhas para que se encontre o vetor e aqueles animais suspeitos são coletado material encaminhado para o nosso laboratório de referência, que é o Instituto Adolfo Lutz, e tomar todas as medidas necessárias de acompanhamento e também ver o histórico desses animais. Mas hoje os casos, até então, os casos que tiveram em Botucatu de leishmaniose canina foram casos importados, e através desse levantamento entomológico não foi encontrado o vetor dessa doença no município. Quando a gente fala em leptospirose, a Vigilância Ambiental em Saúde também realiza o controle de roedores no município. Predomina aqui no município de Botucatu, na área urbana, principalmente, o ratos, né, que é o rato mais conhecido como rato telhado, o musmúsculos, que é o camundongo. Então, é a espécie que predomina aqui no município, e eles ainda não se sabe qual que é a importância, né, desses animais na transmissão da leptospirose, do camundongo e do rato de telhado, sendo que a Vigilância Ambiental e Saúde, aí, a Secretaria de Saúde, recebe notificação de suspeitas de leptospirose, umas 2 notificações por ano. Então, também é uma doença que a gente está atenta, né, às notificações, à investigação dos possíveis casos aí. É feito um controle de roedores também, como até uma demanda espontânea da população, ou algumas áreas estratégicas que a gente realiza esse trabalho, justamente para evitar aí a circulação da leptospirose também no município, embora não tenhamos casos registrados aqui já há bastante tempo. Então, principalmente, são essas ações. Outras doenças de notificação compulsória que são acompanhadas de perto, para ver se há alguma mudança no cenário. Então, a gente tem que estar sempre atento
acompanhando a evolução dessas doenças, dessas circulações virais, enfim, no entorno do município, está acompanhando o crescimento do município, porque precisamos estar atento, porque isso a qualquer momento pode mudar, né? Que o mundo está tão globalizado que hoje a pessoa facilmente sai daqui de Botucatu e pode ir para ao outro lado do mundo, numa área bem remota lá, adquirir algum vírus, alguma coisa, voltar aqui, encontra aqui um vetor que é competente, tem a capacidade de transmissão, é o que a gente vê que acontece hoje, né? Como aconteceu com a Covid-19. O mundo é tão globalizado que a gente precisa estar atento, ter um trabalho de vigilância atento a essas mudanças, né? Aproveitando, né, que o senhor citou sobre a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, em outros episódios nós até chegamos a falar sobre essas vigilâncias e também sobre o SUS. Qual que é a relação da vigilância ambiental com esses outros órgãos? A relação tem que ser muito íntima, né? Tem que ser todos esses, seja a vigilância ambiental, com a vigilância sanitária, com a vigilância epidemiológica, com a assistência básica de saúde, tem que ser um trabalho muito integrado. Quando a gente pensa na dengue, por exemplo, vamos pensar, a dengue é uma doença de notificação compulsória. Então, o paciente procura a unidade de saúde, apresenta sintomas característicos, febre alta, dor de cabeça, dor muscular, cansaço, indisposição. A atenção básica tem que estar atenta. Suspeitou de dengue, então esse caso já é notificado. Então essa notificação vai para a vigilância epidemiológica, que a gente tem um sistema de notificação online aqui no município, então isso é muito rápido, é muito oportuno, por isso faz com que os casos de dengue aqui sejam controlados, porque as ações são desencadeadas de forma oportuna, de forma rápida. Depois, essa notificação chegou para a vigilância epidemiológica, já vem automaticamente para a vigilância ambiental em saúde, para a gente fazer ali o que nós chamamos fazemos uma nova investigação e fazemos o bloqueio de controle de criadouros e, quando necessário, a realização de nebulização, que é a aplicação de inseticida, para quebrar o ciclo de transmissão. Então, o trabalho tem que ser muito integrado. Então, nesse trabalho a campo, a vigilância ambiental em saúde faz a busca ativa de novos casos suspeitos daquela doença que está sendo investigada e encaminha novamente para a porta de entrada do sistema, né, que é a atenção básica, ali, o posto de saúde. Então, encaminha essa notificação e assim tem um ciclo harmônico, né, porque se há uma quebra desse ciclo aí, esse trabalho não é integrado, então acaba tendo problema. Então, aqui em Botucatu é muito integrado as ações da atenção básica, com a vigilância epidemiológica, com a vigilância sanitária, que muitas vezes a gente vai agir em conjunto com a vigilância sanitária em alguns determinados atividades que são licenciadas ali pela vigilância sanitária, então a gente tem um trabalho estreito com eles também. Trabalho em parceria, é um trabalho integrado também com outros braços aí do serviço de saúde, como serviço de saúde mental, assistência social, enfim. Então, esse trabalho tem que ser integrado, não dá para cada um pensar isoladamente. Então, tem que ter um trabalho integrado em todas as instituições do serviço de saúde. Esse bate-papo nos mostrou que o objetivo da vigilância ambiental envolve o cuidado e atenção voltados ao ambiente, ao indivíduo e aos animais, e se enquadra perfeitamente no conceito de saúde única. Eu quero agradecer ao senhor por sua presença em nosso podcast, trouxe muito conhecimento para nós e para os nossos ouvintes e com certeza sanou muitas dúvidas a respeito do que é a vigilância ambiental e sua atuação na sociedade. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos a oportunidade. A Vigilância Ambiental em Saúde está sempre à disposição de todos que queiram conhecer o trabalho ou que tenham alguma dúvida das ações realizadas pela vigilância. O telefone da Vigilância Ambiental é o 3813-5055. Existe também a página da Vigilância Ambiental em Saúde no Facebook, Vigilância Ambiental Botucatu. Curtir a página, estamos sempre postando lá as ações realizadas pela Vigilância Ambiental em Saúde. O e-mail da Vigilância Ambiental em Saúde é saudeambiental@botucatu.sp.gov.br. Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer solicitação, pode estar encaminhando para nós. Agradeço a oportunidade e fiquem todos em paz.
Se você quer saber mais sobre saúde única, não perca os próximos episódios. Eles estarão disponíveis em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Além disso, você pode encontrar mais informações e fazer suas perguntas sobre o tema de cada episódio no Instagram, @pod.health, e no site www.podhealth.com.br. Esse podcast é um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Inspeção e Segurança Alimentar da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, campus de Botucatu. Tem a coordenação do professor Juliano Pereira e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp. Até o próximo episódio.